Ora, terça-feira, dia 10 de agosto, à altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado, neste dia que marca o fim das minhas férias, infelizmente agora só no final do mês. Ora bem, naturalmente a questão de Lionel Messi é premente e vamos falar dela, mas há aqui algumas coisas em Portugal que temos que falar e vamos falar aqui de Benfica. Benfica tem aqui algumas coisas interessantes hoje para falar. Primeiro, temos aqui Darwin Núñez. E porquê é que temos Darwin Núñez? Porque o empresário do uruguaio, Edgardo Lasalvia, em declarações à imprensa romana, um portal ligado à Roma, disse que sim, que teve contactos com a Roma e que nunca se sabe se não poderá haver aqui uma possível contratação do Darwin Núñez por parte da Roma. A Roma, que como sabemos está à procura de um avançado, porque o Dzeko em princípio vai mesmo sair da equipa. O Benfica já terá rejeitado aqui uma proposta a rondar os 30 milhões de euros pelo Darwin Núñez. É um jogador que chegou como a contratação mais cara do Benfica na altura, um ponta de lança que chegou do Almeria, da segunda Liga Espanhola, bastante caro, foi quase sempre a primeira opção no ano passado, mas se calhar ficou um bocadinho aquém, não é? Acho que podemos dizer isso, e agora com estas lesões as coisas não estão fáceis para o Darwin, ainda assim 22 anos, internacional uruguaio, há muita expectativa. Vamos ver se a Roma consegue aqui chegar a acordo com o Benfica. Dizer ainda que o Benfica ainda não desistiu de Valentino Lázaro, o extremo lateral austríaco que pertence ao Inter de Milão. Já falámos aqui algumas vezes dele, falamos de um jogador que é naturalmente internacional pela Áustria, faz todo o corredor, portanto até neste sistema dos três defesas que Jorge Jesus tem utilizado agora, poderia ser aqui uma opção extremamente interessante para lutar mais diretamente até com o Diogo Gonçalves, que faz melhor essa posição de ala. Segundo a imprensa nacional, o empresário do jogador já esteve em Lisboa a negociar questões salariais. Fala-se aqui... Aliás, ele recebe cerca de 2,2 milhões de euros no Inter. Não será isso naturalmente que o Benfica vai pagar, e portanto o Jornal Record avança mesmo que a questão salarial não está resolvida, mas que um empréstimo por 2 temporadas com uma opção de compra está bastante ativo, e pode ser muito bem esse o caminho que o Benfica faz para ter este jogador, este internacional austríaco, Valentino Lázaro, que no ano passado esteve no Borussia de Mönchengladbach, já tinha estado também no Newcastle, sempre emprestado pelo Inter. No Inter fez apenas 11 jogos desde que chegou à equipa no verão de 2019. E depois, ainda no Benfica, para terminarmos, surgiu aqui, e é uma situação que naturalmente já falámos e vai ser muitas vezes falada, David Luiz está sem clube, e segundo o jornalista Jorge Nicola, do portal Yahoo, David Luiz pode ser um reforço caso o Benfica chegue à fase de grupos da Liga dos Campeões. Ora, é um rumor que já vem há algum tempo, não é? David Luiz, depois de ter dito que gostava de voltar ao Benfica, naturalmente sempre que há disponibilidade há este rumor, portanto vamos ver se o Benfica vai ou não ter interesse em ter David Luiz. Sabemos que o Benfica já tem Lucas Veríssimo, tem a veterania de Otamendi e de Vertonghen, tem ainda o Ferro, tem ainda outros jogadores, e portanto vamos ver se há interesse ou não. São declarações deste jornalista, um jornalista bastante conhecido do portal de Yahoo. Vamos ter de perceber se isto tem alguma veracidade ou não. Saltando para o Sporting, 2 questões muito rápidas. Primeiro, o Doumbia voltou já está no plantel do Sporting, mas não está nos planos para continuar. Falamos de um jogador que esteve na Costa do Marfim, aliás, esteve na Costa do Marfim, esteve ao serviço da Costa do Marfim nos Jogos Olímpicos, participou em 3 jogos nessa competição, já está em Lisboa, mas segundo o jornal O Jogo, o jogador não vai integrar o plantel do Ruben Amorim e, em princípio, será emprestado aos turcos do Malatyaspor. Fala-se também aqui da possibilidade de ele voltar ao Huesca, portanto é tudo questões para irmos acompanhando. Sabemos, não é? Aquele que Doumbia passou pelo Sporting, na altura custou 3,8 milhões de euros, foi uma das primeiras reforços, eu não sei se não foi mesmo o primeiro, ou ele ou o Borja, foi um dos dois, um dos primeiros reforços de Frederico Varandas, na altura, quando o mercado reabriu em janeiro. É um jogador que ainda assim fez 49 jogos pelo Sporting, mas nos últimos anos
praticamente não contou e esteve naturalmente emprestado. Ainda no Sporting, outro jogador que também não é visto como uma opção de primeira linha, falamos de Luís Maximiano. Fala-se aqui da questão do Granada, que sabemos que o Granada ainda está à procura de um guarda-redes, depois de ter perdido o Rui Silva para o Betis. Aparecem aqui alguns jogadores a serem associados ao Granada, um deles é o Max. Fala-se também que o Sporting, caso se confirme a saída do Luís Maximiano, pode avançar para Samuel Portugal do Portimonense ou Luís Júnior do Famalicão. Isto é o jornal A Bola a afirmar, o Max, que é o suplente direto de António Ada. Saltando agora para o Estoril, contratação muito interessante. Artur Gomes, 23 anos, jogador do Santos, aliás, agora já não é, agora é jogador do Estoril. É um jogador que tem jogos no Santos. No ano passado esteve no Atlético Goianiense, mas em 2020 faz 36 jogos pelo Santos, cláusulas de rescisão de 10 milhões de euros. É um jogador que tem passado nas camadas jovens do futebol brasileiro, sub-17, portanto é um reforço muito interessante. Estou muito curioso para ver como é que este jogador se vai adaptar ao futebol português. Aparentemente chega a custo zero ao Estoril. Ele ia ficar sem contrato, mas o Santos ficou com 50% dos direitos económicos do jogador, portanto o Santos, como sabemos, também não atravessa uma situação fácil a nível financeiro. Artur Gomes, um nome a terem atenção, certamente aí para a Fantasy, vamos falar dele. Agora, é a altura então de falarmos eu espero, provavelmente hoje e amanhã serão os últimos episódios desta novela. É a novela Lionel Messi, que, como não poderia deixar de ser, já tem o seu futuro definido. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim, não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã. Portanto, o Lionel Messi é então... vai ser reforço do Paris Saint-Germain. O PSG já fez um vídeo, não está anunciado, mas é Lionel Messi naquele vídeo, e não é pelos vistos, é certo, vai então ser oficializado amanhã às 10 horas da manhã, hora portuguesa, 11 horas em Paris. É um reforço... Não, quer dizer, é um reforço, não precisamos falar muito, não é? Basta olhar para esta frente de ataque do Paris Saint-Germain: Mbappé, Neymar, Messi. O que é que há a dizer, não é? Ter estes três jogadores juntos numa equipa, nunca imaginei. Ora bem, vamos ver, estou curioso para ver aos 34 anos quantos anos é que ele vai assinar, como é que vai ser o contrato, e portanto provavelmente este é o penúltimo episódio da novela Messi. Amanhã será provavelmente o último. Ora bem, mercado internacional, vamos lá então aqui muito rapidamente despachar aqui alguns, para não dar muito trabalho ao Hugo. Começamos com o Inter de Milão, rescisão com Raja Nainggolan, um jogador que estava no Inter desde 2018, mas só fez a primeira temporada, depois esteve emprestado ao Cagliari, rescindiu com o Inter de Milão. Dizer ainda que o Al Duhaili do Qatar anunciou a contratação do Luís Castro, já estava mais ou menos anunciado, ele estava sem clube desde que deixou o Shakhtar no final da época passada, está então a treinar no Qatar o Luís Castro. Dizer ainda que Aurélio Buta foi associado ao Everton, portanto vários clubes interessados no lateral direito do Antuérpia, português, Aurélio Buta. Fenerbahçe, Besiktas, Celtic já terão avançado aí com propostas, mas aparentemente a imprensa inglesa escreve que o Everton está disposto a pagar 3,2 milhões de euros para ter Aurélio Buta. Podemos ter aí um Aurélio Buta a nascer para o futebol internacional e naturalmente temos de estar atentos. Dizer ainda que a imprensa brasileira, nomeadamente o Globo Sport, avança que o Diego Costa está muito perto de reforçar o Atlético de Mineiro, pode juntar-se a Hulk, que já está nesse clube. Seria muito interessante Diego Costa regressar ao Brasil. Ele chegou a ser apontado ao Benfica, mas aparentemente vai mesmo rumar ao futebol brasileiro, ele que está sem clube desde que terminou contrato no final da época. Dizer ainda que a Roma tem acordo para contratar Tammy Abraham, segundo a imprensa italiana. Tammy Abraham, avançado de 23 anos do Chelsea, está então no mercado, até porque, como sabemos, já falámos aqui, o Chelsea está muito perto de garantir Romelu Lukaku, a Roma está muito perto de perder
Edin Dzeko para o Inter e portanto aparece aqui Tammy Abraham, um jogador que eu gosto bastante, mas que pode estar aqui a caminho de deixar o Chelsea para rumar a Itália. E para fechar a Inglaterra, o Manchester City oficializou esta terça-feira a renovação do contrato de John Stones, defesa de 27 anos, que na altura foi contratado por um caminhãozinho de dinheiro ao Everton em 2016. Tem sido o parceiro mais habitual de Rúben Dias no centro da defesa. No ano passado fez uma época absolutamente inacreditável a nível de qualidade. Renovou ele que já leva 168 jogos e renovou por 5 anos, portanto até 2026. Renovação muito interessante para o Manchester City. Ora bem, está então tudo visto. Já sabe, hoje terça-feira temos aí o jogo do Benfica, portanto naturalmente o nosso foco estará aí. No que diz respeito a mercado, voltaremos amanhã. Já sabe, pode nos seguir nas redes sociais, no Twitter, a mim também. Hoje vamos ter também podcast de Fantasy, abordar aquilo que é a primeira jornada. Já sabe, o meu nome é Igor Gonçalves, pode-me seguir no Twitter e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.